Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje, ou num bom dia, ou numa boa tarde, ou numa boa noite a você que nos assiste aí da sua casa, quando e onde, em qualquer momento, transmitindo, passando esse culto para você. Como você sabe, você que já é da nossa igreja, nesse domingo nós não vamos ter atividade aqui na igreja, no templo, devido ao ser um domingo aí de carnaval. Mas deixando esse culto, essa palavra, esse momento de louvor, para que você na sua casa, onde estiver, poder tirar esse momento de adoração em comunhão com a sua família. Também receber mais uma palavra de fé, de encorajamento, de graça e de amor. Tá? Então nós vamos orar e em seguida nós vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Pai, nós te agradecemos por este momento de culto que aqui estamos, Pai, nessa gravação, utilizando desses novos métodos, e nós te somos gratos pela vida dos meus irmãos que do outro lado, em qualquer momento, vão assistir, ser abençoados, edificados e prestar esse culto junto conosco. Abençoa os meus irmãos, abençoe a primeira Igreja Batista de Magalhães Bastos, que dessa ambiência e dessa atmosfera os meus irmãos sejam impactados pela sua presença e que eles possam ser impactados com os louvores, com a sua palavra, ser edificados nesse domingo, que embora não haja ajuntamento físico, que haja ajuntamento pelos laços do Espírito Santo, Pai, e que através dessa união mística que temos em comunhão do Espírito Santo, todos nós possamos sentir a Tua presença, adorar e aprender mais da Sua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, através dos louvores, através das palavras, e que essa oportunidade seja uma oportunidade de abençoar vidas e que nós possamos cultuar ao Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Amém. Vamos adorar o Senhor com esse louvor chamado Sonda-me e Usa. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como
glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia, Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Só a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amém. Agora vamos para o momento da palavra de Deus. Espero que você tenha sido abençoado com a ministração desses louvores e tenha tirado esse tempo para orar, se dedicar a uma vida de adoração aí ao Senhor.
nesses dias em que não haverá atividade no templo, no dia 19, né, especificamente falando, mas na quarta-feira, que se não me falha a memória, é dia 22, quarta-feira chamada das cinzas, estaremos na igreja aqui orando e cultuando também ao Senhor. Então, separe esse tempo, já que você não vai vir no domingo, venha na quarta-feira chamada Quarta de Cinzas. E eu quero levar aos irmãos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. No último domingo também usei o Evangelho de Lucas e usarei também para essa reflexão. Como os irmãos me conhecem, não falarei que é breve, porque sempre que eu falo que é breve, ela não é. Então eu não vou limitar o tempo dessa oportunidade. A palavra do Senhor diz assim: e ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele, dizendo: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia no peito, sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para a sua casa, em vez do outro. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Evangelho de Lucas é um evangelho mais detalhado na sua fala, na sua escrita e na sua exposição. O Evangelho de Lucas também, que ele chama que ele foi escrito para a mente helênica e para a mente grega. Vocês que estão aqui, eu não estou olhando para vocês porque eu estou olhando para a câmera. Não sei se é melhor ou se não é. Mas eu vou fazer como se eu estivesse num culto normal, tá? Você que está aí, faça de conta que você está me assistindo no templo. Não estou muito acostumado com essa ideia de gravações. Mas o Evangelho de Lucas é um evangelho escrito para os gentios. É um evangelho escrito para aquela mente grega, que a gente chama de mente helênica ou de mente detalhista. E Lucas, que era médico, escreveu de forma bem mais detalhada questões sobre o evangelho. E essas parábolas são algumas das que Lucas conta em seu evangelho, e ela está colocada depois do capítulo 17, que é quando Jesus fala exatamente sobre o reino de Deus, sobre onde está o reino de Deus, e fala sobre o fim dos tempos, fala sobre a questão escatológica ou sobre a questão apocalíptica. E ele começa dizendo: falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Em tempos de festa da carne, do carnaval,
a gente fica, eu pelo menos, e muitas pessoas ficam meio que desanimadas, até certo ponto angustiadas por ocasião dessas festas, das coisas terríveis que elas veem, ou das coisas terríveis que estamos vendo, até porque parece que a gente vive um período de festa da carne, festa do carnaval. O mundo é carnal, as coisas estão ruins, as coisas estão nos cercando. E uma vez uma pessoa me perguntou assim: Giovanni, por que vocês falam tanto que tem que orar? Respondi com esse texto, que eu acho que é a melhor resposta, a resposta de Jesus. E o texto diz que sobre essa questão de deve sempre orar, e de devemos sempre orar e nunca desfalecer, Jesus conta uma parábola. Na cidade havia um juiz que não temia a Deus. Em outras Bíblias, um juiz iníquo, um juiz ímpio, um juiz injusto. Havia naquela cidade um juiz injusto, e no primeiro século era bem comum existir juízes ou pessoas que eram responsáveis por uma pequena província, por um pequeno grupo de pessoas. Talvez seja sobre esse cenário que Jesus conta essa parábola, porque, entenda, toda parábola que Jesus conta é sobre uma realidade vigente do tempo em que aquelas pessoas viviam. Uma parábola não é uma história desassociada do tempo em que eles viviam. Uma parábola é uma história que faz todo sentido para quem escuta, porque fala das coisas culturais, fala das coisas do dia a dia daquela época. É uma história que não é verdadeira, mas que tem uma mensagem principal, que tem um objetivo principal. E aqui, um juiz iníquo, um juiz injusto e também uma viúva. Certamente Jesus também usou essa expressão da viúva, porque as mulheres não eram valorizadas e não trabalhavam e não tinham rendimentos. É por isso que uma das principais preocupações do Evangelho, no Novo Testamento, são com os órfãos e com as viúvas. Porque quando uma mulher ficava viúva, ela ficava desamparada, ela ficava sem saber o que fazer, não era tão simples conseguir um emprego. Não era tão simples se encaixar socialmente naquela situação. Uma outra coisa importante é que no primeiro século, quando esse texto foi escrito, o cristianismo, quando começa a crescer, era considerado pelo Império Romano uma religião de pessoas que não respeitam o Império, porque o cristianismo ele meio que delata a questão social da época, ele meio que denuncia as injustiças sociais da época. E talvez por isso Jesus pega dois exemplos. O exemplo de um juiz, que é iníquo, e o exemplo de uma viúva, que estava sendo amassada pela vida, destruída pela vida, amargurada pelas coisas, sozinha, abandonada, talvez precisando do sustento, talvez sem o sustento, talvez sem saber o que fazer. E Jesus, para falar sobre a responsabilidade, ou sobre a vontade, ou sobre a busca, ou sobre a perseverança em oração, e sobre nunca desfalecer, usa essa parábola e usa essas duas figuras. A de uma viúva, ou seja, alguém completamente frágil mediante as circunstâncias, e a de um juiz, alguém completamente poderoso, mas injusto. Os versos 4 e 5 diz que, por algum tempo, ele não quis, o juiz não quis. Mas depois ele disse consigo: eu não temo a Deus, e muito menos respeito aos homens. Mas essa viúva está me incomodando, está pedindo, está me importunando. Então chegou a hora que eu vou atendê-la, porque, trocando em miúdos, no ditado popular, talvez o texto bíblico seja um pouco difícil, vou atender para ela parar de me perturbar. Para ela parar de encher meu saco. É isso, é exatamente isso que Jesus está aqui falando nessa parábola. E Jesus disse: ouve o que diz o juiz injusto, o injusto juiz. E ele fala que agora nós devemos sempre orar porque Deus, na figura de Jesus, que é um justo juiz, que é um juiz reto, que é um juiz amoroso,
longânimo, misericordioso, haverá de ouvir e de atender às nossas orações, os nossos pedidos e as nossas súplicas, ainda que demore. E veja, esse texto aqui não se trata de um monólogo interesseiro. Não se trata de que se eu ficar insistindo, pedir a Deus a mesma coisa, um momento Deus vai se cansar e vai me atender, como esse juiz iníquo e injusto. Porque Deus não é injusto, Deus não é iníquo, Deus não age dessa forma, Deus não justifica, Deus não abençoa mediante alguém estar perturbando Deus. O que a grande lição dessa parábola, que vejo que nós devemos aprender, é que Deus, ele contempla a oração do seu filho, é que Deus ouve a oração, colhe o pedido, e se tem algo que pedimos há muito tempo e não fomos respondidos, atendidos, ou não foi solucionado por Deus, a gente cai naquele velho problema que diz Tiago, a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, e pede para os nossos próprios deleites. Mas a outra lição que eu vejo sobre a vida incessante de oração e a vida de continuar orando está numa frase de um teólogo e também de um filósofo, já vai eu falando de filosofia, Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard diz assim: o principal motivo, o principal fator de nós orarmos não é porque a oração é um monólogo interesseiro, não é porque a oração é só uma ferramenta que eu uso para consumir algo que Deus tem a me dar. É porque a oração é um diálogo transformador. Então, sobre essa ótica, por que eu devo sempre orar? Por que eu devo permanecer orando? Por que eu devo seguir buscando a Deus? Por que eu devo seguir falando com Deus das minhas aflições, das minhas angústias, ainda que Ele demore? Porque no momento em que eu oro, e no momento que eu me derramo, eu suplico, eu me humilho, eu me rasgo diante desse Deus grande, mas que é justo e é misericordioso, e ainda que Ele não atenda da forma que eu desejo, Ele vai contemplar a minha fé, e eu vou entender que a minha fé sendo contemplada pela graça de Jesus, vai transformar quem eu sou em essência. E se eu buscava algo que estava fora, contrário à vontade de Deus, agora eu não vou mais buscar, porque eu entendi que o principal fator, a principal causa de eu sempre estar orando é que Deus pode ser gracioso e atender, sim, mas é que em essência Ele vai mudar quem eu sou completamente. Por isso, sempre orar e nunca desfalecer, sempre orar e nunca desistir. Porque se o juiz, que é iníquo, decidiu julgar a causa justa e atender a viúva, como diz a parábola, que dirá o nosso Deus? Que dirá Jesus Cristo, que é o justo juiz? E é claro que também esse texto tem um apontamento escatológico. A vingança que a gente sempre espera é uma vingança futura, uma vingança escatológica. No Evangelho, não tem porquê a gente ficar decidindo se vingar do outro o tempo todo. Não tem sentido isso no Evangelho. Porque a vingança, o julgamento justo é escatológico. Então, o que eu faço nesse presente, diante das circunstâncias? Sigo orando, sigo perseverando, porque a oração vai mudar em essência quem eu sou, porque não tem como orar, não existe como uma pessoa ter uma vida de oração e isso não transformar quem ela é. Se não transforma quem ela é, ora, pede e não é atendido, porque pede para os seus próprios deleites, como diz Tiago, capítulo 1. Mas o texto segue, e o versículo 9 é uma transição sobre essa busca da oração e sobre o que a oração faz ou deveria fazer com os homens. E Jesus diz assim, e Lucas diz assim:
E ele lhes falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. E a uns que confiavam em si mesmo, que eles eram justos e desprezavam os outros. Veja, desprezar os outros é chamar aqui, na língua original, chamar o outro de resto. Ele contou essa parábola num contexto em que tinham fariseus, publicanos, em que existiam pessoas que desprezavam a fé de A ou de B. E ele segue o contexto. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo: ó Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, injustos e adúlteros, nem como este publicano. O publicano estava ao lado dele. E ele dizia assim: graças a Deus que eu não sou como esse daí. Escória da sociedade, ladrão, roubador, imoral. Que bom que eu não sou igual a esse. O fariseu disse assim: louvado seja Deus que eu não sou ele. Ainda bem que eu sou eu, porque se fosse ele, eu não queria. Nessas palavras, há um desprezo com o outro, há um desprezo ou um exclusivismo da fé. E ele diz no versículo 12, o fariseu: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Deixa eu dizer algo para os irmãos. O evangelho e a fé cristã não se resumem a um conjunto de regras que a gente segue, e por seguir o conjunto de regras eu sou justificado. A justificação do evangelho não está resumida a regras ou a coisas que eu faço no ambiente religioso e no ambiente eclesiástico. A experiência do evangelho está na justificação que Cristo fez por mim. E pasme você ou não, você não merecia. Eu não tinha absolutamente nada para ser justificado. Mas eu vou para o céu. Tem gente que pensa que vai para o céu porque merece. Não, você não merece para o céu. Você não merece. Tamanha graça. Por mais que dá o dízimo, por mais que faz tudo bonitinho, por mais que segue as regras, o evangelho não é um conjunto de dogmas, caiu o papel, de regras. O evangelho é uma experiência que precisa ser vivida com Jesus. E a vida de oração, a oração sem cessar, também não é uma experiência em que eu quero consumir, pedir, arrancar algo de Deus que Deus supostamente seja obrigado a me dar. Não é isso. O evangelho, o caminho do evangelho, a vida de oração desse evangelho, é eu viver esse Jesus, é eu viver essa fé, é eu viver dessa forma, ainda que pareça que eu não estou sendo contemplado humanamente falando. Ainda que pareça que eu estou louco, porque Paulo diz, lá em Romanos, não, em 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Você sabe que o conceito de loucura é um conceito altamente relativo e subjuntivo. Subjuntivo não, relativo. Subjetivo. Porque se você pega uma pessoa que se bate e que toma remédio controlado e que precisa andar amarrada para sair na rua, você vai chamar ela de louca. Mas por que a gente chama ela de louca? Porque ela é a minoria. Agora pensa sobre a outra ótica. Pensa comigo. Você que está na sua casa, pensa comigo. Se a maioria do mundo fosse dessas pessoas que andam, tem que sair na rua amarrados, e a minoria fosse igual a você, o louco seria você nessa sociedade. Então não tem nada de errado na época de Jesus com quem tinha lepra. O problema era de quem enxergava a lepra e subjugava o outro.
Tem nada de errado com quem tem dificuldade para caminhar e entender a fé. O problema é aquele que acha que é superior ao outro. Tem nada de errado com vacilar às vezes na fé. O problema não é que um vacila. O problema é que aquele que supostamente não vacila quer diminuir o outro. Isso não é evangelho. Isso é empresa. Isso é falta de amor. Isso é sociedade. Menos evangelho. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os meus dízimos de tudo quanto possuo. Que prepotência! Eu sou justificado porque eu oro. Olha, eu oro, eu jejuo e eu dou o dízimo. Então, porque faço essas coisas, não sou igual a ele, que não faz. Isso é prepotência, isso é arrogância, isso é maldade. Não tem nada de crente nisso. Mas o publicano, que era considerado ladrão, que cobrava imposto que não deveria, o errado socialmente, orou dizendo: estava de pé, não queria levantar seus olhos ao céu, mas com a cabeça baixa, batia sobre o seu peito, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nas palavras de Jesus, o homem que desceu justificado para sua casa foi o publicano, e não o fariseu. Porque não entendeu a essência, em essência, a oração. Essa oração do fariseu, e veja, eu só vou entender como eu vivo a fé diante desse Deus que eu digo que sirvo, não é na comunidade, é na individualidade. Analise a sua oração no seu quarto. Veja se na sua oração tem alguma das palavras como uma das palavras do fariseu. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sou bom, porque eu sou legal, porque eu sou bacana. Veja se na sua oração tem perdão de pecados. Veja se na sua oração tem humilhação. Veja se na sua oração você é um bem-aventurado porque você chora. E chora pelo pecado, e chora pelo erro. Ou você dia após dia erra, fere, agride, machuca e continua sendo o mesmo. Essa oração não passa do teto. Veja que o convite de Jesus é no tempo difícil a seguir orando e a não desfalecer e a não desistir. Porque Deus que é gracioso pode atender o pedido, mas nessa vida eu vou mudar e vou ser semelhante a um publicano. A oração me transformou, entendi que sou pecador e que se não fosse pela dinâmica da experiência, da graça de Deus que me justifica em Jesus, não teria saída. Veja se na sua oração tem mais: Deus me dá isso, Deus me dá um carro, Deus me dá a casa, Deus me dá um aumento, Deus me dá um emprego, Deus me dá uma vida, Deus me dá um marido, Deus me dá um namorado, Deus me dá um noivo, Deus me dá um anel, Deus me dá dinheiro, Deus me dá mais dinheiro, Deus você já me deu, mas me dá mais amanhã, me dá mais cliente, me dá mais aquilo, você tem. Seja propício, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. O texto é uma construção. Você não pode ler o texto bíblico solto. Muita gente lê o texto e diz: aqui, ó, Deus vai atender e vai atender tudo. Leia o que tem depois, leia o que tem antes. Um texto fora de contexto vira um pretexto. O texto lido de forma completa nos diz que a função da oração e de orar e de nunca desfalecer é conseguirmos continuar perseverantes nesse dia, que é o dia difícil, sabendo que Deus pode atender, mas que se Deus não atender, há um benefício, a justificação, a proximidade, a entender quem eu sou. Hoje, no dia que nós gravamos, eu estava num café de pastores e líderes aqui da região, e um pastor muito querido disse que ontem
ele se sentiu completamente humilhado. Um bom pastor, uma boa igreja, mas ele disse que saiu da igreja pela manhã por volta de 1h30, depois do culto, conversa, saiu por volta de 1h30, e foi almoçar com a sua esposa e com seu filho num restaurante. Nisso, um outro pastor ele entrou em contato com ele, porque existia uma família que estava pedindo uma ajuda pastoral, e essa família era de membros de ovelhas dele, da igreja dele. Ele ligou para a família falou que a pessoa estava passando mal, mas que não parecia que era doença, e pediu para que ele fosse até a casa dela, dessa pessoa, dessa família. Ele queria ir sozinho, mas a esposa dele quis ir com ele, ele foi com a esposa. Chegou lá, não era doença, era uma pessoa profundamente, como diz o texto, terrivelmente endemoniada. Igual tem o terrivelmente evangélico, o terrivelmente endemoniado. Ele disse que chegou lá e a esposa dele fez duas perguntas para ele. A primeira é: amor, se toda a família é família de crente, por que alguém ser possesso pelo demônio tem que chamar o pastor? Será que esse povo tem vida de oração? Provavelmente não. A segunda pergunta dela, a segunda indagação dela foi: se uma pessoa que é crente mesmo de igreja há tantos anos está possuída, que dirá aqueles que estão com o demônio, mas não manifestou a sua possessão? Porque quando o demônio aparece é bom, porque a gente sabe que ele é o demônio. E quando ele se esconde? O pastor disse que ficou tremendamente humilhado, porque eram suas ovelhas, e porque ele se sentiu completamente incapaz. Porque demorou, e nada de acontecer. E se não fosse a esposa dele, não ia acontecer o que todo mundo esperava dele. Eu disse para aquele pastor as seguintes palavras: pastor, não há nada de errado com isso. Isso pode acontecer com qualquer um, comigo, com qualquer um. Mas isso serviu para que você entendesse: quanto mais próximo de Deus a gente se aproxima, maiores são os desafios. E a gente entende que quanto está mais próximo de Deus, menor nós somos. Incapazes nós somos. Frágeis nós somos. É o que diz João: sem Jesus, nada, absolutamente nada, podemos fazer. Mas quando teremos Jesus no caminho, quando tivermos uma vida ressignificadora de oração, quando sabermos o porquê estamos orando, quando a nossa oração for uma oração persistente, não porque a gente persiste em pedir, mas porque eu persisto em conhecer e ter Jesus no caminho da minha vida, ao lado da minha vida. E sabendo que com Jesus ao lado da minha vida, sei que atrás de Jesus sou pequeno, sou frágil, sou fraco, mas através da minha proximidade com Ele é que eu vou seguir avançando, é que eu vou seguir passando pelas barreiras, é que eu vou calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, como diz Paulo aos Efésios. Porque com as sandálias do Evangelho da Paz, com a vida de oração, com uma vida de proximidade, eu vou conseguir transpor as dificuldades, ainda que pareça que eu não consiga. E eu vou entender que Deus precisa ser propício a mim, porque de mim só há barro e só há pecado. Tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que somos é somente pela graça de Deus. A nossa diferença para os ímpios é que a gente sabe e eles não. Então, vivamos como quem sabe disso. Sou barro, sou falho, sou pecador e totalmente dependente da graça de Deus. E por que eu falo isso?
Falo isso porque esses dias são dias muito propícios para os crentes ficarem em casa. Não vai para a rua e não vai pular. Se a canoa não virar, olhou lá, eu chego lá. Porque você sabe, Alex, não faz corte. De novo, seu celular vai queimar. Porque você sabe que as pessoas da nossa região e de todas as outras regiões dizem assim, inclusive crentes, o carnaval na minha época era bom. Por que era bom? Porque tinha musiquinha, se a canoa não virar, olhou lá, eu chego lá. Aí era menos prostituição, menos corpo nu. Eu ia falar umas expressões como se eu estivesse num ambiente de jovem, mas os irmãos vão assistir, eu preciso respeitá-los. Não é? Então a gente diz, na minha época o carnaval era bom. O carnaval nunca foi bom. Sempre foi uma festa do capeta. Era lá e continua sendo. Mas é uma oportunidade. Já que tirando aqueles que trabalham em escala, é uma oportunidade para você ficar recluso desse mundo mau e fortalecer a sua vida de oração, a orar e a não persistir. Então, para concluir, porque já tem aí, 40 minutos, eu não consigo. Quando a pessoa me perguntou, e é sobre ela que eu respondo essa pergunta e termino esse sermão. Por que você fala tanto que eu devo orar e por que eu tenho que orar? Jesus responde em Lucas 18. Oro para entender que sou pecador, oro para me aproximar de Deus, oro para conseguir continuar perseverando, oro para entender a graça de Deus e para que isso ressignifique o meu viver com Ele. Oro também porque creio que Ele pode fazer. Mas entenda que se Ele não fizer, isso não vai acabar com você, porque você vai estar próximo do dono da vida, daquele que tem todo o poder e do Espírito, que é o maior consolador de todos, que é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique plantada e guardada em seu coração. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que estão do outro lado da tela, te agradeço porque conseguimos preparar aqui, te agradeço porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus encarnado que exala amor, e o Deus encarnado que exala amor se entregou por nós, derramou graça, misericórdia e longanimidade. Deus nos faz sensíveis a uma vida de oração que entenda tamanha e profunda graça que o Senhor teve e tem por nós no momento da dor. Que a graça de Deus seja um motivo para nós caminharmos e a graça das graças um motivo para que perseveremos. Que a graça de Jesus possa se aperfeiçoar em nós, porque ela nos basta no momento até da nossa fraqueza. E que, firmado nas palavras de Jesus, possamos trazer o reino de Deus para morar dentro de nós, através de uma vida de oração ou de uma vida de leitura da palavra. Deus, Senhor, que as nossas orações, que a nossa vida de busca com o Senhor, que a nossa experiência espiritual não se resuma àquilo que o Senhor pode nos oferecer, Pai. Porque entendemos, enquanto fé, enquanto Bíblia, enquanto Evangelho, o melhor que o Senhor poderia nos oferecer, já nos ofereceu em Jesus Cristo. E como diz Davi, o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Então, ainda que passemos por um momento difícil, no ambiente da morte, no vale da sombra da morte, que possamos perseverar em oração e não temer mal algum, porque na vida de oração, na vida de busca, na vida de proximidade, teremos um Deus que é o bom pastor e que terá o cajado que nos consolará e nos guiará no dia mau. Então, guia a tua igreja, guie o teu povo,
caminhe conosco, Pai, nas nossas adversidades, e que se o nosso coração arde por Te buscar, arde por Te servir, arde por servir ao Teu ministério, ainda que hoje seja algo totalmente desvalorizado nessa sociedade, que nós com amor, com humilhação, com rendição, com contrição, sejamos semelhantes a crianças, e como crianças nos humilhemos e nos coloquemos na total dependência da graça de Jesus, e possamos viver, seguir, servir com a graça de Jesus. Senhor, através da oração, também console os corações daqueles que precisam ser consolados, também contempla o coração daqueles que precisam ser contemplados, e se pessoas que nos assistem estão talvez pensando em desistir, os dê a perseverança na vida de oração, para que eles possam caminhar mais uma milha, porque Deus, por nós nada temos, somos totalmente pecadores, mas pelo Evangelho, pela graça e pelo amor de Jesus, temos a esperança que nos faz seguir caminhando no caminho. Nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana e dias abençoados na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Acabou? Ela não fala nada, eu fiquei desesperado aqui. O que eu faço? É isso, gente. Foi. Obrigado.